Olá, sejam todos muito bem-vindos, todas muito bem-vindas a mais um programa Lesp em Pauta. Hoje nós vamos falar sobre o aplicativo Conviva. Você já ouviu falar sobre ele? Foi lançado pela Secretaria Estadual de Educação e combate uma série de ações como bullying e violência também nas escolas. Para falar sobre esse tema, tenho dois convidados de forma remota hoje comigo. Tomás Rezende, gestor do Conviva da SEDUC, e também a Andréa Ladislau, psicanalista. Sejam bem-vindos. Muito obrigada. Muito obrigado, Mariana. Tomás, vou pedir para que você comece explicando para a gente, então, como que é, como funciona o Conviva, há quanto tempo ele foi lançado? Claro, Mariana. Mariana, antes de falar do aplicativo Conviva em si, é importante a gente fazer um resgate histórico de como a Secretaria de Educação do Estado de São Paulo lidava com esses casos, né? Desde o ano de 2022, nós já tínhamos a plataforma Conviva, que é a plataforma que era, né, a plataforma responsável por fazer o registro dessas ocorrências que acontecem no ambiente escolar. Então, todas essas questões que são tratadas dentro do ambiente escolar, que acontecem dentro do ambiente escolar, como bullying, questões de violência, eventualmente, né, a presença de armas de fogo ou armas brancas, dano ao patrimônio, todas essas questões, nós já monitorávamos esses dados através da plataforma Conviva, né? Mas essa plataforma, ela nos oferecia uma foto, né, um retrato do que estava acontecendo dentro do ambiente escolar. Então, nós sabíamos apenas, tão somente, que isso aconteceu lá dentro daquela unidade escolar. E aí nos surgiu um incômodo, né, e uma necessidade que eu preciso monitorar e eu preciso saber quais as providências foram tomadas, o que a gente tomou, né, de encaminhamento. Então, se esse estudante foi encaminhado para a rede protetiva, se ele foi encaminhado e atendido na rede de saúde, se foi necessário chamar os pais para conversar, né, e para a gente fazer alinhamentos necessários, se eu precisei comunicar ao Conselho Tutelar ou ao Ministério Público, e nós sentimos essa necessidade. Nós falamos, poxa, precisamos repensar um pouco essa plataforma, né? E é nesse contexto dessa necessidade de monitoramento dos encaminhamentos que a gente tinha, né, que nasce o aplicativo Conviva. Então, no ano de 2023, nós fizemos o diagnóstico do que precisávamos, identificamos as nossas necessidades e fizemos o desenvolvimento dessa plataforma, né, do aplicativo Conviva, que foi feito, né, um período de testes no final do ano passado, entre outubro e dezembro, né, na verdade, entre outubro e janeiro de 2024, nós fizemos esse período de teste com cerca de 60 escolas, porque é necessário, né, que a gente avalie a experiência do usuário, que nós avaliemos a infraestrutura do aplicativo, se ele está funcionando. E a partir do dia 28 de fevereiro de 2024, uma semana após o início do ano letivo, nós liberamos o aplicativo para toda a rede de educação de São Paulo, e aí nós começamos a fazer esse monitoramento através do aplicativo. Qual que é a diferença, né, do aplicativo para a plataforma? A plataforma nos oferecia uma foto do que tinha acontecido. O aplicativo ele nos oferece um filme, então a gente consegue saber de início ao fim todos os encaminhamentos que foram dados a essa questão. Então vamos trazer aqui um exemplo, né, de uma situação de bullying que aconteceu dentro da escola, por exemplo, né, e eu precisei, para além dos encaminhamentos, eventualmente um acolhimento emergencial com o psicólogo do programa Psicólogos na Escola e posterior encaminhamento para atendimento clínico na rede de saúde do município, né, eu consigo saber se eu chamei os pais para conversar e qual foi o teor dessa conversa, porque eu consigo fazer o registro de uma ata de reunião, por exemplo, em formato PDF no nosso aplicativo. Eu consigo saber que eu comuniquei o Conselho Tutelar, porque é uma ação uma questão mais gravosa, né, que demanda a atuação da rede de proteção. Ou então, por exemplo, que eu precisei encaminhar esse estudante para uma intervenção do professor orientador de convivência e até do psicólogo, né, que atende nas nossas escolas, para uma intervenção coletiva, né, que vise trabalhar dentro do ambiente escolar, por exemplo, as habilidades socioemocionais e demonstrar como elas podem interferir e ajudar no combate ao bullying. Então, esse é o grande avanço, né, que nós temos com relação ao aplicativo Conviva, e para além disso, as nossas unidades escolares e as nossas diretorias de ensino, elas têm acesso, né, ao dashboard, né, que é um gráfico que mostra todas as questões que foram registradas na unidade escolar e também em nível de diretoria de ensino, e isso nos possibilita pensar e formular políticas públicas que estejam voltadas
exatamente para combater aqueles pontos que são mais sensíveis e que a gente consegue monitorar através do aplicativo Conviva. Bacana. Antes de você trazer para a gente como que funciona todos esses registros também, ou até mesmo quais são os principais tipos de violências cometidas aí na rede estadual, gostaria de ouvir um pouco a psicanalista que está conosco hoje aqui também, Andréa Ladislau, para nos falar qual a importância do Estado tomar uma decisão como essa, abrir um aplicativo onde pode receber uma série de denúncias também sobre tantas questões aí, como o Tomás estava falando para a gente, como agressão, bullying, racismo, porte de arma de fogo e por aí vai. Eu acho muito importante, e a explicação do Tomás foi maravilhosa, porque mostra que o aplicativo ele vai ter uma multidisciplinaridade, então todos vão estar a par do que está acontecendo, e mais do que isso, né? Ele faz um mapeamento real a tempo, bem mais rápido, onde você consegue tomar decisões com mais agilidade, porque infelizmente a gente sabe que o bullying ele vem numa crescente, não só o bullying, qualquer violência dentro do ambiente escolar. Então vem numa crescente, a gente tem isso aí em todos os estados, eu sou aqui do Rio e a gente tem visto isso e tem acompanhado os números. Essa crescente preocupa nós educadores, psicólogos, todos da área da saúde, os pais, a própria rede acadêmica, e a gente precisa sim tomar medidas. Quando todos esses personagens, vou colocar assim, se unem para ter esse olhar, para mapear do início ao fim, fazendo como o Tomás falou, deixando de ser somente uma foto, que fica muito estático, indo para um filme, para uma realidade que você consegue ter ações, ser mais atuante, eu acho que é fundamental para que a gente consiga combater, ter uma educação mais ativa e, principalmente, controlar e trazer, fazer com que esse ambiente acadêmico seja um ambiente mais acolhedor, um ambiente mais participativo e, ao mesmo tempo, seguro para essa criança, para essa família e até para os professores e os profissionais da educação. E aí, Tomás, agora sim, queria que você explicasse um pouco para a gente como que funcionam esses registros, então, por meio do aplicativo. São familiares que podem fazer, são os próprios professores, são os alunos? Ótima pergunta, Mariana. Mariana, o registro ele é de responsabilidade da gestão escolar e do professor orientador de convivência. É importante nós esclarecermos aqui que na rede estadual de ensino nós temos a figura do POC, que é o professor orientador de convivência, que é o professor responsável, com aulas atribuídas para conseguir, de fato, observar o ambiente escolar e manejar pedagogicamente as questões que acontecem dentro do ambiente escolar, visando o desenvolvimento integral dos estudantes. E o registro no aplicativo ele é de responsabilidade dessas três figuras que estão dentro da escola. Por que essas três figuras? Nós temos o registro, é importante dar um passo atrás nessa explicação e dizer que nós monitoramos tanto o que aconteceu na escola e também é necessário que o diretor registre caso não tenha tido nenhuma ocorrência. Por que isso é importante para a gente? É importante porque nós teremos dessa forma um mapa de que todos os dias letivos o diretor entrou e nos reportou, seja a ocorrência de alguma situação, ou seja, nos dizendo, olha, nesse dia não aconteceu absolutamente nada dentro da escola e foi tudo bem. Isso é importante para que a gente tenha certeza de que 100% dos nossos dias letivos estão mapeados dentro do aplicativo Conviva. E esse registro é feito pelo diretor, porque é de responsabilidade dele o acompanhamento da escola e também a articulação com a rede protetiva e os encaminhamentos que se dão a partir da ocorrência desses casos. Então, ele, como a figura do gestor, a figura da pessoa que tem a responsabilidade de manejar essas questões dentro do ambiente escolar, fica a cargo dele, tanto o registro quanto os encaminhamentos que se desdobrarem a partir dessa situação registrada. E aí, Tomás, é importante também você trazer para a gente qual o número de registros até o momento já realizada nessa plataforma. Você falou que ela começou a operar para todo o estado em fevereiro de 2024, né? Então, quer dizer, já tem mais de um ano aí. Isso, Não, em fevereiro de 2024, Nós temos 3 meses Perdão, 2024, não 2023, exato. Isso.
Isso. Então, nós temos 3 meses que o aplicativo funciona, né? E ele tem tido um número bastante expressivo de registros, né? Uma vez que a gente considera tanto os registros de não ocorrência, e aí nós temos uma inserção a cada dia para nossas escolas, e também a inserção das nossas ocorrências. Nós temos dentro do aplicativo Conviva 11 categorias e 42 subcategorias, né? De registro das situações que acontecem dentro do ambiente escolar, e aí o diretor tem que estar atento a todas essas questões, desde as situações mais simples, que contemplam questões de indisciplina, por exemplo, até as mais gravosas, como, por exemplo, alguma questão de ataque com arma de fogo ou arma branca dentro da escola. Aproveitando que você está falando sobre esses ataques, eu já emendo uma segunda pergunta antes de passar para a Andréa. Quais são as principais violências cometidas aí no âmbito escolar quando a gente fala na rede pública estadual? Vocês têm esse mapeamento? Nós temos esse mapeamento através do aplicativo Conviva, né? Ele é a nossa principal ferramenta para que a gente tenha uma visão geral do que acontece dentro das nossas escolas. Então, a gente consegue tanto mapear ameaças de ataques, né, como também questões que acontecem dentro do ambiente escolar. E aí nós temos todos os... o dashboard nos traz exatamente essa visão, porque nós conseguimos saber por categoria, e elas estão categorizadas aqui em faróis, né? Faróis verdes, amarelos e vermelhos, considerando os vermelhos os mais graves e os verdes os menos graves, e a gente consegue dar o atendimento adequado para cada um desses casos de acordo com a sua gravidade. Perfeito. Gostaria de passar para a Andréa. Andréa, porque na sua última fala você comentou uma crescente violência aí nesse âmbito escolar, né? A que você atribui essa escalada, digamos assim? Eu acho que tem muito a ver, às vezes, um pouco com essa insegurança, né? A gente traz, olhando muito pelo olhar do consultório, né? As queixas que a gente recebe muito do consultório, seja dos pais e às vezes até das crianças, tá? A gente recebe exatamente essas falas do bullying. O bullying tem crescido muito. O comparativo, talvez pelo avanço tecnológico. Então, a internet ela é uma grande vitrine. Então, esse adolescente, essa criança, as crianças hoje estão muito tecnológicas, elas fazem muitas comparações, principalmente na internet. Não só a criança não, adulto também. Mas a criança faz muita comparação. Aquilo é bom, eu tenho, o outro tem, eu não tenho. E isso vai para dentro também do ambiente do ambiente educacional. Ele começa a fazer muitas comparações com os colegas, isso acaba virando alguns atritos, dependendo de como está o psicológico dessa criança, se ele tem uma autoestima mais baixa, se ele já tem alguns outros problemas relacionados a uma psique mais deficitária, ele pode vir a trazer isso, alguns atritos emocionais para ele, e com isso pode se tornar até uma criança mais agressiva, que normalmente é aquele que acaba cometendo o bullying com o outro, ou uma criança muito mais retraída, que se torna, a gente vai colocar aqui como se fosse a vítima, então ele se retrai, ele acaba não dando conta de ter respostas imediatas, e aí ele se torna um alvo muito fácil para aquele que é mais perverso. Enfim, são várias situações que a gente hoje vê, e principalmente a gente vê um avanço muito grande, porque nem sempre a família está caminhando junto, isso é um fato muito importante. Nem sempre a família caminha junto com a escola. O que eu acredito, e a gente vê muito isso, né, dentro do consultório, é muito importante ter aí, mãos dadas, família e escola, para acompanhar. A escola não é a única responsável pelo acompanhamento dessa criança, a família tem que estar junto também. Mas para que isso aconteça, é preciso ter esse caminhar, é preciso ter essa troca de cuidado, essa troca de afeto, não o repasse da responsabilidade, mas a família também precisa estar mais próxima e acompanhar essa criança desde o início. O diálogo também,
Mariana, eu acho que está faltando muito. Falta muito diálogo dentro de casa e isso acaba trazendo uma crescente e vai se refletir lá dentro do ambiente acadêmico. E aí, quando a senhora fala o papel, então, da família também, a senhora acredita que hoje isso tem sido muito mais terceirizado para a escola, por exemplo? A escola hoje tem uma responsabilidade muito grande, inclusive de alertar essas famílias sobre, não só sobre algum tipo de violência que esses alunos tenham sofrido, mas muitas vezes até sobre os primeiros passos aí de alguns distúrbios, alguns transtornos, deficiências. Exatamente. Nem sempre a família está preparada para ouvir isso, ou ela consegue ter essa clareza de que aquela criança precisa de um acompanhamento maior, ou que ela tem alguma situação que precisa melhor ser avaliada. Eu acho que a família, infelizmente, hoje, até pela urgência da vida, né? Os pais saem cedo para trabalhar, chegam tarde, não tem tempo de estar muito próximos. Mesmo aqueles pais que fazem home office, porque a gente ainda tem muitos pais, muitos adultos que ainda estão no sistema home office pós-pandemia, mas mesmo assim, ele está no home office, mas não está tendo tempo ali de estar controlando o que aquela criança está fazendo, o que o filho está fazendo, se ele está estudando, se ele está apenas voltado, por exemplo, só para a tecnologia, só para as redes sociais. A gente tem visto crianças que têm perdido muito tempo nas redes sociais e não está socializando, ou com a própria família, ou com um amigo, ou ou fazendo uma atividade física, enfim. Então, são vários os aspectos que a gente precisa olhar e aí entender que a família precisa estar um pouco mais presente. E, de novo, eu bato nessa tecla, Mariana, eu acho que o diálogo, ele precisa ser instituído sim e sempre, porque quando eu converso com meu filho, quando eu oriento, quando eu abro esse canal de escuta, até para ouvi-lo, né? E trazer e colocar dentro de casa um ambiente seguro em que ele possa dialogar com a gente, em que ele possa trazer as angústias, o que está acontecendo do lado de fora, o que aconteceu na escola, fica mais fácil eu trocar com os professores dele, fica mais fácil entender o que está acontecendo no comportamento e evitar o comportamento perverso que ele pode estar praticando bullying com alguém ou o comportamento de uma vítima de bullying ou uma vítima de algum tipo de violência dentro do ambiente escolar. Muito bem, aí, Tomás, fala um pouco para a gente também sobre a sua experiência aí à frente. Claro, vocês conseguem ter um olhar muito mais amplo até de todas essas escolas que compõem a rede. Mariana, primeiro, assim, queria dizer e agradecer a doutora Andréia pela fala, porque ela traz pontos que são extremamente importantes e sensíveis para a gente no ambiente escolar. Então, quando ela diz da participação, né, da família, é fundamental. Esse ponto é inegociável. Eu falo muito aqui com a minha equipe, com todas as pessoas, que é impossível nós pensarmos na educação e na construção de uma convivência escolar saudável sem pensarmos no tripé da educação. Então, a gente precisa pensar nos profissionais que estão dentro da escola. Então, nós precisamos trabalhar com os professores, com o pessoal da merenda, com a direção escolar, com o secretariado escolar, todas as questões que permeiam, né, uma boa convivência saudável. Eu preciso levar as famílias para dentro da escola, para que elas vivam um momento dentro da escola, não só para aquele momento de falar, o estudante João, ele tirou uma nota vermelha, então como nós vamos agir nesse caso, etc. Não, a família precisa estar dentro da escola em um momento de diálogo, de partilha com a direção, com os professores, para uma mostra cultural, para um evento de teatro, para algum evento cultural, para alguma questão que traga e desenvolva as habilidades sociais dos estudantes. E nós precisamos também fazer o estudante para o centro do debate e fazer o protagonista do ambiente escolar. Afinal de contas, a escola só existe e faz sentido se o estudante existir e estiver dentro da escola. O período pandêmico nos trouxe aí um grande exemplo, né, da escola vazia e
sem vida, né? Então, os estudantes são o centro, nós precisamos garantir a eles esse protagonismo, nós precisamos fomentar neles esse protagonismo, engajá-los, fazer a melhor aula na melhor escola, né? Sempre. E criar esse sentimento de pertencimento de todos esses atores. Uma fala da doutora Andréia, que ela traz na fala dela, que é a questão da responsabilização, né? Eu digo que nós tivemos um momento onde a escola era nossa, né? Então, por muitos anos a escola é nossa, etc. E nesse momento, agora, eu percebo que a gente está vivendo uma transição de pensamento onde o problema é sempre do outro, né? Se acontece alguma coisa dentro da escola, o problema é do diretor. Se aconteceu dentro de sala de aula, o problema é do professor, né? E a família precisa também estar presente e se corresponsabilizar. O estudante precisa se corresponsabilizar. E não estou falando corresponsabilizar por um ataque que aconteceu à escola. Estou falando de se corresponsabilizar pela construção de um ambiente escolar saudável, né? Não existe possibilidade, e aqui no Conviva, né, é o Programa de Melhoria da Convivência e Proteção Escolar. Então, não tem condições de nós falarmos em melhorar a proteção escolar sem falarmos de construir uma convivência escolar saudável. Então, esse é um ponto que é anterior a falarmos de proteção. Então, por exemplo, quando eu falo de bullying, cyberbullying, ou então de qualquer tipo de preconceito, seja misoginia, seja gordofobia, xenofobia, qualquer um desses tipos, se eu falo, né, em desenvolvimento da habilidade socioemocional, por exemplo, como empatia, respeito, confiança, eu estou trabalhando com esses estudantes competências socioemocionais que terão a capacidade de desenvolvê-lo de forma integral, assim como previsto na Base Nacional Comum Curricular, né? Esse desenvolvimento integral do estudante. Então, eu preciso pensar o estudante, né, não só a partir do desempenho dele, não só a partir da nota que ele recebe. Eu preciso pensar o estudante, o desenvolvimento integral dele, e as habilidades socioemocionais trazem para a gente, na verdade, são uma importante ferramenta para que nós consigamos levar os nossos estudantes para um local onde eles consigam se perceber pertencentes a esse ambiente escolar, co-construtores de uma convivência escolar saudável e consigamos mitigar a ocorrência dessas situações de violência no ambiente escolar ou contra o ambiente escolar. Andréa, fala um pouco para a gente sobre essa fala do Tomás também, né, sobre a importância desse desenvolvimento socioemocional para além das competências e habilidades curriculares. Perfeito, Tomás, acho que é isso mesmo. E aí eu complemento com a questão da disciplina, né? Disciplina e limite. Quando a gente entende que essa criança vai para a escola, ela começa a desvencilhar e trazendo para o campo da saúde mental, ela começa a deixar de enxergar os pais como espelhos. A criança muito pequenininha, os pais são espelhos. Quando ela vai para um ambiente escolar, o entorno passa a ser o seu espelho. Então, ele começa a perceber a que tribo, ou pelo menos tentar identificar, a que tribo ele vai pertencer, a que tribo ele vai se encaixar um pouco mais. Essa criança começa a querer construir a sua identidade. E aí vai, inclusive, para a adolescência. Enfim, é uma construção, é uma fase em que ele está se percebendo. Então, imagina, ele está se percebendo num ambiente coletivo. O que é mais importante nesse sentido? É importante que ele tenha noção de limite. Qual o meu limite? Qual o limite do outro? Quem sou eu e quem é o outro? Então, essas percepções, elas precisam estar enraizadas, e aí por isso que eu falo muito e bato bastante nesse sentido do diálogo, que isso vem de dentro de casa, isso vem do dia a dia, mas isso também vai ajudar a partir e ajuda nessa construção da personalidade desse indivíduo, de entender que ele está num ambiente coletivo, que ele é único, é um ser único ali, mas ele não é único dentro daquele processo. Ele está com muitas pessoas. Então, ele vai ter que ter, sim, disciplina. Então, tem questões em que ele vai ter que entender até onde vai o limite dele. Isso a gente precisa enraizar. Quando esse indivíduo
Tem, dentro da sua consciência, dentro do seu inconsciente, isso muito delimitado, isso muito bem desenhado, ele vai saber até onde ele pode ir. Então, ele vai entender, e aí entra também muita construção de ética e moral para a criança, para o adolescente, e aos pouquinhos ele vai conseguindo montar isso e encaixar essas peças dentro da sua personalidade. De novo, é braço dado, família e escola. E eu acho que o aplicativo, convivência, conviva convivência. O que é conviver? Conviver é entender que eu posso conviver harmonicamente com todo mundo, desde que eu respeite os limites do outro e também sejam respeitados os meus. Então, eu acho que é isso, acho que esse é um princípio básico, está de parabéns a criação do aplicativo e tudo que eu controlo, tudo que eu gerencio, eu controlo, fica mais fácil as tomadas de decisões. Se a gente não gerencia, se a gente não enxerga, não consegue mapear, não consegue tomar decisões rápidas, e aí, infelizmente, as coisas podem crescer e quando a gente olha, a situação já pode estar bem mais tensa do que a gente gostaria. Tomás, Andréia, eu agradeço aqui pelo bate-papo nesse primeiro bloco. A gente vai sair para um rápido intervalo. Daqui a pouquinho a gente continua no segundo bloco. Fique conosco. Olá, sejam todos muito bem-vindos, todas muito bem-vindas novamente ao segundo bloco do Alesp em Pauta de hoje, falando sobre o aplicativo Conviva, lançado recentemente pela Secretaria Estadual de Educação do Estado de São Paulo e justamente uma ferramenta que pretende diminuir o número de violência, bullying e por aí vai nas escolas estaduais. Nesse bate-papo tenho dois convidados online comigo e é para um deles que eu já redireciono a primeira pergunta desse segundo bloco. Gostaria com você, Tomás, qual é a importância ou como vocês percebem o impacto das redes sociais, também das tecnologias, da exposição às telas dentro do comportamento desses alunos? Num segundo momento, nós temos o governo do estado também hoje no momento de aproximar realmente essa tecnologia também da educação, né? Usar essas ferramentas também como auxílio. Como vocês estão se preparando ou enxergando tudo isso? Bom, Mariana, essa é uma ótima pergunta também. Nós precisamos pensar o uso das telas, e da tecnologia, da internet, da conectividade de forma responsável, né? Quando a gente pensa no avanço que a Secretaria de Educação vem fazendo no uso das plataformas digitais, todas elas são plataformas que têm algum fim pedagógico e de desenvolvimento de alguma competência curricular do estudante. Então, quando a gente pensa em plataformas como Matific, Leia, todas elas estão buscando desenvolver os estudantes, seja numa questão de matemática, por exemplo, no desenvolvimento de atividades, né? Ou então incentivando a leitura desses estudantes. Lá do outro, nós precisamos ter muito cuidado com o uso das redes sociais, né? As redes sociais, elas são um mundo paralelo, digamos assim, né? E que existe uma proteção do indivíduo com relação àquilo que ele fala e com relação àquilo que ele faz, né? Então, nós temos registros, né? E existem dados, né, mundiais sobre isso, e a maioria dos ataques que acontecem às escolas, nível mundo, não estou falando nem do estado de São Paulo, nem apenas do Brasil, mas do mundo, elas acontecem, a arquitetura desses ataques, eles acontecem em plataformas digitais, como por exemplo, o Discord, que é uma plataforma utilizada, né, para comunicação entre pessoas que jogam jogos, né, entre jogadores, né, e que nós temos pessoas ali que estão inseridas naquele ambiente, geralmente para identificar pessoas, né, que têm algum tipo de vulnerabilidade, que têm algum tipo de questão e que apresentam uma propensão a serem cooptados para o exercício de alguma questão criminosa.
né? E a escalada desse momento de ataque, ele não se faz de forma imediata, né? Então, existem desafios que essas pessoas precisam cumprir, né, até chegar ao ápice de um ataque à escola, por exemplo. Então, pensar o uso da rede social, manejar isso com os estudantes, informá-los, levar conhecimento sobre isso é fundamental para que nós consigamos trazer mais segurança, né? E consigamos, é uma importante ferramenta, é um importante caminho a ser trilhado para que a gente reduza a ocorrência das questões no ambiente escolar. Nesse ponto, é fundamental que nós façamos aqui um reforço daquilo que a doutora Andréia disse, e que eu gostei muito e trouxe também na minha fala, que é a necessidade da participação da família na vida do estudante, né? Então, a família cumpre aqui papel fundamental em observar o que esse estudante está vendo nas telas, né? O que a que esse estudante está tendo acesso, né? O que ele tá, com quem ele está conversando, qual é o teor das conversas que ele está tendo, né? Porque no ambiente familiar, né, em casa, apenas a família pode dar esse apoio. Então, é importante sim, que nós que utilizemos a tecnologia a favor da educação, né, de forma responsável, de forma que traga situações de desenvolvimento pedagógico desses estudantes. E, por outro lado, quando a gente trata de redes sociais, etc., que são também uma importante forma de interação, a gente não pode dizer diferente disso, mas é importante que essa interação seja feita de forma acompanhada, né, pelos pais, monitorada, para que a gente saiba a qualidade das interações que esse estudante está tendo através das telas e das redes sociais. E aí, doutora André, eu gostaria que a senhora falasse um pouco sobre o perfil também, geralmente, desse buller, digamos assim, né, ou desse jovem que costuma cometer violência. Alguns dados acabam apontando aí para jovens prioritariamente do sexo masculino, né, adolescentes. Você acredita que isso é uma realidade? Se for, por quê? Sim, dados mostram para a gente que é uma realidade, normalmente porque o menino, né, os garotos, eles acabam criando uma certa independência, uma autonomia por si só, diferente um pouco das meninas, e com isso ele vai construindo uma personalidade um pouco mais controladora, tá? Isso é uma tendência. E, infelizmente, chega num ambiente escolar, muitas vezes eles querem se impor de alguma forma, se colocar. A gente até fala muito isso no consultório, que assim, a gente não controla tudo, o ser humano não tem esse poder de controle, mas a gente precisa orientar os nossos filhos e mostrar para eles exatamente essa realidade. A gente não controla nem a nós mesmos, que dirá controlar o outro, muito menos dominar tudo à sua volta. Isso não existe. E o limite, ele é muito importante. Então, eu não posso fazer com o outro o que eu não quero que faça comigo. Desde sempre colocar isso. A gente fala muito de empatia, né? Eu até brinco que é a palavra da moda, empatia, empatia. Eu prefiro mais a palavra compaixão, mas é mostrar para essas crianças, e principalmente em fase escolar, que a gente precisa se colocar do outro lado e entender que se você fizer alguma coisa com o colega e ele fizer com você, você também não vai gostar, não vai ser uma coisa boa. Então, não faça. Entenda os limites de até onde você pode ir. Então, é trabalhar isso. Então, os dados mostram sim que a gente tem uma prevalência maior em relação aos meninos, cometendo alguns tipos de abusos por conta da toxicidade, mas a gente tem também muitas meninas que, por fatos relacionados a comparações, a querer dominar e até, como é que a gente fala? Querer meio que ser líder, então comandar, dominar as outras meninas, elas começam a provocar e tomar algumas atitudes um pouco mais perversas e manipuladoras. E a partir daí podem vir ações mais agressivas ou ações mais graves em relação aos outros colegas.
E Tomás, isso é compatível também? Vocês percebem essa relação que a Andréa trouxe para a gente no dia a dia da escola? Mariana, é importante dizer, enquanto a doutora Andréa estava falando, estava relembrando aqui, nós passamos por um importante momento, né, quando a gente trata das questões das habilidades socioemocionais relacionadas com o desempenho, né, dos estudantes. Desde 2019, a OCDE, ela aplica uma pesquisa em nível mundial que tem nome Competências Socioemocionais para uma Vida Melhor. E pela primeira vez, o Brasil participou dessa aplicação da pesquisa. A pesquisa ela é direcionada para estudantes entre 10 e 15 anos e que busca medir, né, como o desenvolvimento das competências socioemocionais tem relação com o processo de ensino-aprendizagem desses estudantes. A pesquisa foi aplicada no município de Sobral e os resultados foram divulgados muito recentemente, no meio do mês de maio, na verdade, na feira, na BET, que é uma feira educacional que aconteceu em São Paulo, né? E os resultados eles trazem para a gente dois pontos muito importantes. Um que se relaciona muito proximamente com o que você perguntou para a doutora Andréa, que é o seguinte: a pesquisa traz que quando a gente olha para os dados de meninos e meninas, as meninas elas desenvolvem muito melhor as habilidades socioemocionais e têm capacidades de lidar com as adversidades do ambiente escolar e também da vida, né, de uma forma muito mais madura e muito mais tranquila. Então, essa relação de uma pessoa que tem uma habilidade socioemocional mais desenvolvida, tanto a relação com o outro quanto consigo mesmo, ela se torna mais simples. E outro dado, né, que a pesquisa traz, que é super importante a gente olhar, é que quanto maior o índice de vulnerabilidade em que está inserido esse estudante, mais dificuldade ele tem para o desenvolvimento das habilidades socioemocionais. Então, é uma questão que realmente a gente precisa ter olhos para isso, né? E o aplicativo Conviva, ele vem para nos ajudar a formular essas políticas públicas, olhando também para esses dados, né? Que são, que contém dentro da rede, né? Que a gente precisa olhar para isso, mas olhar também para essas pesquisas realizadas por importantes órgãos, né? E até em nível mundial também é importante. E eu acho que é super adequado a gente falar desses resultados aqui nesse momento. Perfeito. Muito bem, vamos falar agora, Tomás, sobre uma outra vertente do aplicativo Conviva, que, enfim, na verdade é uma outra ação da Secretaria, por ocasião também do Conviva, que é a contratação de 550 psicólogos para atuar nas escolas e regionais. Isso tudo é uma força-tarefa, digamos assim, né? Um pool de ações, ou seja, só aplicativo de forma isolada não resolve. Não, de forma alguma, né? Quando a gente trata de convivência escolar, o principal ponto que a gente precisa tratar é que todas as ações precisam ser coordenadas, né? Então, a gente precisa ter uma coordenação de ações entre a rede protetiva, profissionais da escola, direção, professores bem formados, né? E apoio também de outros tipos de profissional, que é o caso do programa Psicólogos na Escola, né? Nós lançamos o programa em agosto de 2023, né, com a contratação inicialmente de 550 psicólogos, que fazem intervenções em todas as escolas da rede estadual. Nós avaliamos esse modelo, Mariana, e achamos realmente que ele funciona e que deu certo, né? Talvez seja o modelo mais ousado em nível Brasil e o modelo que mais oferta psicólogos para as escolas. E olhando para isso, a gente viu que deu bastante certo o modelo, mas que era possível melhorar. E sendo possível, nós anunciamos em final de março desse ano a contratação de mais 117 psicólogos que se somam a esses 550, né, para que a gente consiga aumentar a frequência desses profissionais na escola, né, para que a gente consiga melhorar a prestação desse trabalho com os nossos estudantes e com o ambiente escolar, né, e dessa forma impactar diretamente a melhoria da convivência escolar e, por conseguinte, né, uma vez que eu tenho um ambiente escolar que é saudável, que o estudante se sente pertencente, que ele está feliz em estar naquele local, né, que impacte assim o desempenho desses estudantes também. Bem, vamos falar um pouquinho, a Andréa está aqui com a gente também, né, ouvindo, acho que ela pode colaborar sobre qual a importância desse programa Psicólogos na escola também, ou seja, de ter esse profissional, além de ter o olhar do profissional de educação, ter também esse olhar do psicólogo, né, do terapeuta.
Eu acho que essa multidisciplinaridade era muito importante para trazer e para ajudar no gerenciamento das emoções, porque a gente precisa mostrar para essas crianças e trazer para o ambiente educacional como gerenciar a emoção, porque ali existe um desafio, né? O desafio do aprender, o desafio do ensinar, todos os desafios possíveis. Existe o desafio da autoridade. Então, essa criança sai de dentro de casa, onde ele tem a autoridade, tem que reconhecer a autoridade de pai e mãe, dentro do ambiente escolar. Ele precisa continuar reconhecendo e reverenciando uma autoridade, né, que é o diretor da escola, que é o professor, que é ali dentro da sala de aula, ele é uma autoridade, e isso passa muito pelo campo do gerenciamento dessas emoções, de que forma essa criança reconhece e percebe, ou esse adolescente, e percebe as suas emoções, inclusive no lidar com os próprios colegas. Então, eu acho que esse profissional, ele é muito importante. Ele vai trazer, sim, muitas ferramentas adequadas para, junto com a parte pedagógica, construir aí todo um arsenal de trabalho para conseguir acolher e dar o máximo possível, né, através desse manuseio, de informações e respostas, tanto para essas crianças, quanto para os profissionais, né, os professores, os pedagogos, os próprios diretores que estão ali acompanhando dia a dia aquela criança. Então, eu acho que a multidisciplinaridade ela é muito fundamental e tem muito a trazer bons frutos aí para o ambiente escolar. E aí me surge uma dúvida, né? Acredito que tanto o Tomás quanto a Andréa podem responder. Geralmente, o que é mais difícil o trato? São as crianças ou são os adolescentes? Um pouco nessa esteira do que a Andréa veio falando pra gente agora, né? De formar, né? Eles realmente entenderem que tem normas, que tem regras. Muitas vezes, o espaço da escola é o espaço onde eles devem cumprir mais regras, né? Porque às vezes em casa, até pela ausência dos pais, acaba não se fazendo isso tão presente. Eu acho que a adolescência ela é um fator muito importante de cuidado, né? Tem muitos pais que falam, inclusive, vêm para o consultório e falam assim: ai meu Deus, chegou a fase mais difícil da minha vida, lidar com a adolescência dos meus filhos. Só que nós também fomos adolescentes. Então, o adolescente é exatamente aquela fase de rompimento de algumas barreiras, onde ele está buscando construir sua própria autonomia. Foi aquilo que eu falei do espelhamento. Ele começa a não querer ter mais o espelhamento nos pais, querer construir a sua própria identidade, só que ele ainda não sabe como que ele vai fazer essa construção. Então, ele começa a olhar para o seu entorno e entender onde que eu vou me encaixar. Então, ele sempre vai buscar uma tribo para tentar trazer aí esse senso de pertencimento que é inerente a todo e qualquer ser humano. Então, é uma fase um pouco difícil, sim, porque a gente até brinca, né, que o adolescente acha que já sabe tudo, já é dono do mundo, e a própria internet, ela traz muito isso. Eu costumo dizer que a internet, gente, é um boom maravilhoso, que não tem volta, que ajuda muito a gente, mas como o próprio Tomás colocou na sua fala anterior, a gente precisa sim ter esse acompanhamento, a gente precisa monitorar, porque traz muitos benefícios, nos aproxima, traz o conhecimento, a gente tem as coisas muito mais rápidas, as informações, mas também a gente tem visto muitos adolescentes com problemas relacionados ao excesso de telas, ao excesso de joguinhos, por exemplo, e aí em detrimento dos livros, em detrimento dos estudos. Isso está aumentando ansiedade, aumenta insônia, porque eles deixam de fazer atividades básicas, como tomar banho, se alimentar no horário correto, estudar, ou seja, ter planejamento e disciplina no seu dia, para ficar o tempo todo ligado às telas, aos computadores, à internet, ao celular, enfim. Então, está gerando ansiedade,
está gerando algumas outras doenças, a normopatia, que é um tipo de doença em que o indivíduo começa a ter uma necessidade, uma dependência tão grande de estar conectado, que aquilo começa a gerar um descontrole emocional nele, em que qualquer barulho, ou se perder o Wi-Fi, ele já começa a gerar um estresse muito grande, fica ansioso, perde apetite, começa a ficar muito nervoso, entra num processo agressivo. Então, são várias questões. Então, a adolescência, ela tem e ela carrega tudo isso que eu estou falando. É um momento muito delicado, porque esse indivíduo está querendo construir sua autonomia, a sua personalidade. E tudo bem, ele pode fazer isso e ele vai fazer. A gente só precisa acompanhar. E, de novo, eu volto à minha fala: diálogo. Vamos nos colocar do lado, sentar, ouvir o que ele tem a dizer, até porque emocionalmente ele tem muitas dúvidas, ele tem muita insegurança, as emoções, os hormônios estão em constante processo de trabalho dentro do seu próprio organismo. Então, o tempo inteiro ele está passando por um processo de mudança hormonal, inclusive, mudança do corpo, tentando se aceitar. Então, são várias questões que tornam, sim, a adolescência um pouco mais, respondendo aí melhor a sua pergunta, Mariana, um pouco mais difícil de se lidar do que a fase de criança. Tomás. Sobre esse ponto, Mariana, eu concordo com a doutora Andréa, e eu queria trazer uma complementação no seguinte sentido. Eu acho que ambas as fases, elas têm seus desafios, né, muito próprios. E o principal nesse ponto é o seguinte: a gente precisa ter muita clareza de que todas as escolas, elas têm normas, elas têm regras que precisam ser cumpridas, e a gente precisa atingir um fim, que é o processo de escolarização desses estudantes. Agora, ponto comum, tanto em uma fase quanto em outra, a criação dessas regras e o informe, né, a informação dessas regras, ela precisa ser através de um processo dialogado. Então, eu não posso dizer para o estudante que ele não pode usar boné e ponto. Eu preciso explicar para ele o que levou, dentro do contexto da escola, que tomássemos, né, a decisão de que nessa escola usar boné não pode. Nessa escola, mascar chiclete não pode, né? Então, mostrar e demonstrar as razões pelas quais cada uma daquelas normas foram colocadas, né, dentro daquela escola, é fundamental, tanto para uma fase quanto para outra. Porque isso gera uma sensação de processo dialogado, como de fato deve ser, e de pertencimento desse estudante. Assim, ele se reconhece como co-construtor desse ambiente escolar e, sendo co-construtor, tem mais tendência a respeitar as regras, a respeitar as pessoas, a se conhecer, a conhecer o outro, e isso pode contribuir também para a melhoria da convivência e diminuição das violências dentro do ambiente escolar. E para a gente se conduzir ao final já aqui do nosso programa de hoje, André, queria ouvir um pouco sobre você, a importância de políticas públicas como essa, como a criação desse aplicativo, por exemplo, pela Secretaria de Educação, como ajudam em toda essa situação que a gente vem enfrentando situações sérias, né, ao longo dos últimos anos, episódios de violência, infelizmente, cometidos por jovens e adolescentes. Eu acho importantíssimo, fundamental que essas políticas estejam mais voltadas para a criação de novas tecnologias ou novas formas e medidas de controlar, de mapear essas violências, porque muitas vezes a gente sabe que acontece, a gente sabe que é dessa forma, mas quando a gente tem dados concretos, quando a gente tem não só os dados concretos, mas a logística daquela situação, a logística que gerou aquele dado, fica mais fácil tomar medidas mais assertivas. Medidas que, para aquele, por exemplo, se a gente está falando do ambiente escolar, para aquele ambiente escolar que a gente realmente consiga mitigar esse processo. Então, eu acho que a gente precisa estar sempre dialogando, sempre conversando, todos os atores, como o Tomás colocou, responsáveis por esse processo, seja o poder público, sejam as escolas, sejam os familiares,
todos juntos para entender, porque cada um vai ter um olhar, cada um vai ter a sua dor, né? Vai ter a sua parcela, vai ter a parte que lhe cabe e que ela consegue ter maior atuação, mas todas são importantes. Então, a gente precisa, sim, ter cada vez mais essas medidas e, principalmente, esse diálogo aberto de todos, de toda a comunidade, para que a gente consiga atingir números cada vez menores de violência, seja na escola ou em qualquer lugar. Tomás, suas considerações? Sobre esse ponto, Mariana, é importante a gente dizer o seguinte: nós precisamos, né, que as políticas públicas estejam baseadas em evidências. Isso nos traz notícia daquilo que a gente precisa fazer para combater determinado problema. Senão a gente faz ações pulverizadas e nada coordenadas, que no final das contas não vão atingir o objetivo que se destinam, né? Sobre essa questão, eu gostaria de trazer a consideração aqui do nosso plano de convivência. Nós orientamos todas as nossas escolas, né, e colocamos um modelo de plano de convivência onde eles definem as ações para a melhoria da convivência para o ano, né, com atingimento de metas, monitoramento, e nós definimos 5 temas para que eles trabalhem. Obrigatoriamente, todas as escolas trabalham, que é a comunicação não violenta, as habilidades socioemocionais, a saúde mental, a educação para as relações étnico-raciais e diversidade. Nós entendemos que todos esses temas, todas as escolas precisam trabalhar, mas orientamos também que a realidade da escola seja considerada na construção desse plano. Então, olhar para os dados que estão sendo gerados através dos registros do aplicativo é fundamental para que a escola construa esse plano, né? Dialogar com a comunidade escolar, com os pais dos estudantes, é fundamental para que seja construído esse plano de convivência. Porque, às vezes, eu vou ter escola onde o uso de cigarros eletrônicos, por exemplo, é uma questão importante. Então, eu vou precisar trabalhar essa questão dentro do plano de convivência. Ou, então, o uso de plataformas digitais, como, né, o excesso do uso das telas, dos aplicativos de relacionamento, né, de redes sociais, ou então até o próprio Discord, é fundamental que a escola trate essas questões se identificado com as famílias, né, se identificado com a comunidade escolar, que essas são questões que se impõem. Então, os dados são fundamentais para a gente construir essa parte, digamos, diversificada, né, que contempla a realidade de cada uma das escolas. Então, se a gente está no escuro, nós não temos condições de definir o melhor caminho a ser seguido. Uma vez que a gente tem um lugar onde eu registro, onde eu gero dados, onde eu gero evidências, eu consigo pensar as políticas públicas, orientar as nossas escolas para que nós trilhemos o melhor caminho na busca de uma convivência saudável que vai nos levar na redução desses casos de violência no ambiente escolar e contra o ambiente escolar. Muito bem, agradeço demais a presença no programa Lesp em Pauta hoje de Tomás Rezende, gestor do Conviva, da SEDUC de São Paulo, e também Andréa Ladislau, psicanalista. Foi um prazer. Obrigada. Obrigado, Mariana. Foi um prazer estar com vocês. Nós agradecemos também a todos vocês que nos acompanharam, seja pela TV ou pela internet. Você já sabe, a gente se vê ao longo da programação.